libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Amém. É isso aí. Na próxima vai ficar melhor. Aqui, quem sabe, faz ao vivo. Agora tá com ela. Em teus braços. Seguro estou nos braços daquele
estamos nessa manhã, Jesus, que preferimos descansar, ó Pai, em Teus braços, ó Deus. Que a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, ó Deus, possam estar repousados em Ti, ó Deus. Que venhamos nessa manhã, Deus, sentir o Teu toque, o Teu cuidado. Que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, de forma individual, ó Pai. Que a nossa vinda aqui nessa manhã, Deus, não venha apenas ser, Deus, uma manhã, mas que venha ser algo extraordinário, ó Pai. Porque o Senhor pode. Basta uma palavra Sua, ó Deus, e tudo pode acontecer nessa manhã. Queremos, ó Deus, nessa manhã experimentar, ó Deus, do Teu toque, do Teu abraço, descansar em Ti, ó Pai. Permita-nos nessa manhã a confiar em Ti, a descansar em Ti, ó Pai. Nos abrace nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. As irmãs podem sentar. Oi. Amém, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu vou estar deixando só aqui um versículo, não sei se dá para a Mauri botar ali. Oi, a Mauri? Não vai dar. É o Salmo 90, o versículo 57. Deixa eu achar aqui. Que eu também coloquei no coração de estar deixando esse versículo que foi por algum tempo 90. Ué, peraí, irmã. 90. Ou é 91? Peraí, deixa eu ver aqui. É porque na minha Bíblia, eu acabei deixando a minha Bíblia em casa. Eu já tenho tudo direitinho na minha Bíblia. E a gente pega a Bíblia dos outros emprestado, irmãos, que eu peguei. E agora eu não estou achando. É o versículo que a gente lia. É 17 mesmo, que a gente que é da União Feminina, né? É, esse mesmo. É porque aqui está diferente a tradução. É a tradução, minha tradução é totalmente diferente, né? Por isso que eu falei para ele, ele colocou. É esse? 17, amor. Versículo 90, 17. 17. Esse era o lema, né, da nossa União Feminina, parece que mudou. Mas ele é 90, 17. Vamos tentar, né, ler juntas? Vamos lá. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, concedida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Por que eu guardei esse versículo no meu coração? Porque fala de nós, da obra das nossas mãos para Deus. Tudo que nós fazemos aqui, irmão, é para Deus. A honra e a glória é para Ele. Nesta manhã nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo é para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Porque para Ele
é todas as coisas. Então, tudo que nós fazemos aqui na União Feminina é para glorificar o nome do nosso Deus, tá? Então, eu quero estar dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui nesta manhã, de poder estar, porque outrora eu tive com os probleminhas de saúde sem poder nem andar. Hoje, para a honra e glória do Senhor, estou aqui de pé, estou andando, porque é Deus, é Deus. Ele abriu porta onde não tinha porta para mim, e Ele abriu, né? E eu sei que Ele vai continuar abrindo, está na mão dEle. É o tempo dEle, é o querer dEle, né? E é isso que a gente precisa colocar no coração, irmãs, que a nossa vida está no controle de Deus. Foi Ele que nos criou, Ele que nos formou, e nós estamos aqui hoje porque Ele permitiu. Então, é tudo para Ele, né? Vamos estar colocando agora, dando a oportunidade à nossa irmã Andressa, né? Eu quero estar pedindo a do Carmo para vir estar orando pela vida da Andressa, para que o Senhor continue usando ela para a honra e glória do seu nome, que eu sei que vai ser bênção. E aí nós vamos estar agradecendo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos já te agradecer, ó Pai, por tudo, Senhor, que foi feito aqui, Senhor, tudo que foi apresentado a Ti, ó Deus. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo, por cada vida que se faz presente, ó Pai. E agora, Deus, queremos te entregar a vida da nossa irmã Andressa, Deus, nas Tuas mãos, Deus, para que ela possa trazer, Senhor, o Teu recado, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Trazer, Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração dela, Deus, para passar, ó Deus, para essa igreja, ó Pai. Nós te entregamos, Pai, te oramos e já te agradecemos. Amém. Bom dia! Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. É rápido, prometo. Antes de qualquer coisa, eu queria te dar parabéns pelo seu dia. Não sei se você já fez isso, se você já se deu parabéns, já se abraçou, já se acolheu com carinho, com amor, já se olhou com toda essa bondade que Deus olha para você, com as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre nós nessa manhã. Então eu quero que você faça isso. Antes de você abraçar alguém que está do seu lado, você vai se abraçar e você vai dizer: nossa, como eu sou bela, como eu sou importante, como Deus me ama, como eu sou forte por estar aqui, por estar de pé em mais uma manhã. E agora você vai olhar para o lado dessa irmã maravilhosa, cheirosa, bonita, que está do seu lado, você vai dar um abraço nela, né? Diz: parabéns, mulher! Só de estar aqui de pé, você já é vitoriosa. Só de ter acordado nessa manhã, você já é mais que vencedora em Cristo Jesus. Dá um abraço, sai do seu lugar, vai abraçar as outras irmãs, se movimenta. Mulher gosta de falar, mulher é alegria, então vai dar um parabéns. Parabéns, feliz nosso dia, que não deveria ser só hoje, né, gente? Nosso dia deveria ser todos os dias. Parabéns. Parabéns para você que é mãe, para você que é esposa, para você que é filha, para você que é vovó. Parabéns para quem é bisavó. Parabéns para todo mundo, gente. A gente merece. Amém. Agora que você já se movimentou,
Tá vendo? É por isso que a gente fica meio tímida, porque quando dá confiança também, a gente quer abraçar todo mundo, quer se movimentar. Todas lindas, flores maravilhosas. Esse é o tema, né? Assim como flores. Já pode ir sentando no seu lugar. Pode ir sentando, se acalmando, que eu já cheguei tirando todo mundo do lugar, fazendo bagunça. Mais uma vez eu quero te dar os parabéns, o bom dia, dizer que você é filha do Senhor, você é amada do Pai, você é a menina dos olhos dele, ele te ama, ele te deu vida, ele te renova as misericórdias dele por você todas as manhãs. Então, para nós hoje é um dia muito especial, por saber, né, de tudo que nós lutamos, guerreamos para chegar até aqui, cada uma com as suas guerras, com as suas dificuldades, mas o Senhor nos sustenta em todas elas. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Eu quero agradecer primeiramente ao convite. Gente, a tia Carmen, tá? Vivo na casa dela, participo das festas da família, sou quase da família também. Eu quero agradecer por este convite de estar aqui com vocês nessa manhã. Nós vamos falar sobre coisas muito importantes e que mexem muito conosco, que é a nossa própria saúde, que é a nossa própria vida. Eu sou psicóloga, daqui a pouco eu vou falar quem eu sou, né, para estar aqui. Mas eu costumo dizer para as minhas pacientes que antes de nós sermos todas as funções que nós exercemos, nós só somos as mulheres que nasceram para ter uma vida, para viver em Deus o que Ele tem de melhor para nós. Muitas são mães, esposas, filhas, amigas, profissionais, trabalham fora, trabalham dentro de casa, mas acima de todas as coisas nós somos humanas. Nós somos mulheres que precisam dessa atenção do Senhor, essa atenção que nós podemos dar a nós mesmos. Então, o Senhor te trouxe para essa manhã, para uma manhã de instrução, para uma manhã de autocuidado. Nada melhor do que hoje estarmos aqui reunidas no Dia da Mulher para falar de quem nós somos, do que faz parte da gente, que é a nossa história, que são as nossas demandas, as nossas funções, tudo que compõe quem nós somos. Mas antes de tudo, nós somos mulheres e que nós precisamos de atenção, de carinho, de amor, de cuidado. Nós precisamos desse tempo para a gente, né? Às vezes a rotina sufoca tanto que a gente não consegue nem olhar para o lado e ver, nossa, quem é essa mulher linda que está passando no espelho? A gente toma até susto às vezes, meu Deus, essa sou eu. Que a gente fica tão intertido com tantas coisas que a gente acaba perdendo quem nós somos. Então, é uma manhã de muito autocuidado, foi o que Deus falou comigo. Eu sou psicóloga, mas eu sou crente, gente. Então, eu não vou falar só de saúde mental, eu vou falar de outras coisas também acerca da palavra de Deus, porque é isso, eu sou crente, antes de qualquer outra coisa eu sou filha de Deus, então é isso que eu vim fazer, falar sobre as coisas do Senhor, amém? Eu e o tio ali do computador, fechamento. Você vai me ajudar, tá? Nessa manhã. Pode passar para o próximo. Meu nome é Andresa Vilardo. Eu tenho 31 anos. Eu sou completamente apaixonada por Jesus. Antes de qualquer coisa, Ele é o primeiro na minha vida. Eu sou psicóloga, né? Psicóloga por formação. Sou uma pessoa sou uma mulher, gente, que gosta de falar. Eu gosto de falar. Apesar de ser psicóloga e precisar ouvir bastante, mas eu também sou muito comunicativa. Essa sou eu.
carinha de 15 anos, né? Eu sei, novinha. Mas tenho 31, eu adoro ler, adoro escrever, adoro estudar. E, gente, eu gosto de comer. Então, eu estou no lugar certo, porque me chamaram para um café. Então, eu sei que tem café e graças a Deus por isso, né? A minha missão de vida, em João 4, tem uma história que eu me identifico muito. Jesus estava indo até um caminho e ele passa por um poço e ele vira para os discípulos e diz assim: olha, era necessário que eu estivesse aqui. E aí ele manda os 12 discípulos ir fazer alguma coisa e fica ali, sozinho, no poço, esperando alguma coisa acontecer. Na verdade, ele já sabia que uma mulher ia passar e que a vida daquela mulher iria ser transformada só de ter encontrado Jesus. E essa é a minha história. Eu também já corri para vários lugares, já busquei em tantas coisas, igual o louvor diz, né? Não sou cantora, então não vou cantar. Mas o louvor diz, já busquei em tantas coisas, em tantas pessoas. Eu procurei alguma coisa, sabe aquela última peça do quebra-cabeça que falta para poder completar o quebra-cabeça? Então, faltava uma peça em mim e aí um dia Jesus disse para mim: olha, era necessário eu estar aqui para te encontrar, assim como ele encontrou aquela mulher do poço, assim como ele deu água para ela, aquela água que ia matar a sede dela e que ela nunca mais teria sede, assim o Senhor fez com a minha vida. Ele me encontrou no fundo do poço, querendo sair de lá de dentro, mas sem forças para sair. E foi quando ele olhou para mim e falou: não era necessário eu estar aqui, porque tem obra, porque tem propósito, porque tem missão. E a sua vida não para aqui, não acaba aqui. E foi quando ele me encontrou. Então eu me identifico muito com a história daquela mulher, né? Porque ela também vivia isso. A palavra diz, né, que Jesus fala para ela: bem, tu sabes, você já teve 3 maridos e esse quarto que você está nem é teu. Ou seja, aquela mulher procurava em homens aquilo que ela precisava para preencher o vazio do coração dela. E quantas das vezes essa somos nós? Não que procuramos em homens, mas também pode ser, mas a gente procura em pessoas, em amizades, em coisas que não fazem parte daquilo que Deus sonhou para nós, aquilo que completa o nosso coração. E por que eu estou falando isso, né? Porque eu encontrei em Jesus a minha missão de vida. E a minha missão de vida é suporte a mulheres, aconselhar mulheres, empoderar mulheres, tirar mulheres do fundo do poço, assim como um dia Jesus me tirou. Jesus usou pessoas para me tirar do fundo desse poço e fazer em mim essa obra linda que ainda está sendo feita e vai continuar sendo feita até que Ele venha nos buscar. Então, a minha missão de vida é essa: ajudar mulheres. Pode passar para o próximo, por favor. Eu sou professora também, tá, gente? Por isso que eu gosto de falar, sou comunicativa. Mas eu sou psicóloga, me formei no ano de 2023. Eu tenho aproximadamente 4 anos de experiência com a psicologia clínica, que é a psicologia dos atendimentos. O meu público-alvo são as mulheres. Eu só atendo mulheres a partir dos 16 anos, até quantos anos quiser, eu estou aí atendendo. Sou pós-graduada. Estou fazendo a pós-graduação de psicanálise clínica, que é a minha abordagem, psicanálise contemporânea. Sou membro de uma escola psicanalítica. Enfim, eu botei um pouquinho para vocês entenderem como funciona o meu trabalho, porque é um pouquinho disso que a gente também vai falar nessa manhã. E os meus atendimentos são todos online. Inclusive, se você está precisando de uma terapeuta, você já achou, pode me procurar no final dessa palestra, que a gente senta, conversa e marca a sua primeira sessão. Eu sou maravilhosa, vocês vão gostar. Pode passar para o próximo, por favor. Esse foi o tema que me passaram. Assim como flores, fortes na raiz e belas na essência. Quando eu recebi o convite, era para falar sobre essa saúde mental feminina. E eu adorei o tema, porque quando eu li, o Senhor falou comigo: Andresa, o que é que dá o sustento de uma flor, de uma árvore?
O que é que dá sustento, gente? Alguém arrisca dizer? Algumas pessoas acertaram, não vou expor ninguém. Mas o que dá o sustento para a flor, o que dá o sustento para a árvore é a raiz. Se a raiz estiver forte, se a raiz tiver água, se a raiz tiver os nutrientes perfeitos, né, para que ela possa crescer, se expandir, isso significa que vai ser uma flor bela, que vai ser uma flor bonita, cheirosa, forte, vai ser uma árvore que vai dar bons frutos. E esse é o tema de hoje, né? Fortes na raiz. E a consequência de nós sermos fortes na raiz é porque o nosso exterior acaba transmitindo uma bela essência. Então, eu amei o tema que vocês escolheram por conta disso. Somos flores, fortes na raiz e belas na essência. Mas eu perguntei ao Senhor, né? O que fazer para termos força na nossa raiz? Como ser fortes na raiz? A palavra diz que a árvore, ao cheiro das águas, brotará. Então, a árvore perto da água, a árvore, né? Não a flor, mas a árvore perto da água, junto aos ribeiros, ela cresce forte. Ela tira os seus nutrientes da onde ela está encontrando ali a água, o que vai auxiliar ela a crescer. Só que Jesus diz que, em João 4, como eu disse, que eu sou a água. E se eu te der essa água, você jamais terá sede. Como ser forte na raiz, Andresa? Cuidando do que é primordial. E o que é primordial é a sua mente. A palavra diz, Paulo diz, né? Se a sua mente está sã, todo o seu corpo também está são. Pensa num robô, né? Um robô. Para ele se movimentar, para ele funcionar, ele precisa de comandos, correto? Alguém precisa fazer esses comandos para que ele obedeça e ele faça a função dele, seja lá qual for essa função. Assim somos nós. A nossa mente, ela é responsável em dar todos os comandos para que o nosso corpo exerça a sua função, seja lá qual for a função do comando que está sendo liberado. É a minha mente que dá o comando para eu levantar as minhas mãos, é a minha mente que dá o comando para as minhas pernas ficarem sobre os pés e eu poder caminhar. É a minha mente que dá o comando para o meu coração não parar de bater. Claro que todas essas coisas foram criadas para funcionar, mas existe um comando que faz com que todas essas coisas funcionem da forma como precisam funcionar. Então, nessa noite, o Senhor ele quer cuidar da sua mente. Porque é da sua mente que provém a força para você permanecer. É da sua mente que provém os comandos para o seu corpo funcionar da forma perfeita como o Senhor nos fez para funcionar. É da sua mente que vem toda a sua energia. É da sua mente que vem todos os comandos para que você permaneça de pé, para que você permaneça forte e vencendo uma a uma das batalhas que você enfrenta. Então, nessa noite, o Senhor ele quer nos instruir acerca da palavra, mas também acerca da ciência, porque as duas coisas andam juntos, por mais que a gente ache que não. Mas a própria ciência explica Deus, tá? A ciência explica Deus. Existe uma parte do nosso DNA que ninguém consegue explicar. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe como funciona. É uma parte do nosso DNA que todos nós, seres humanos, carregamos e que é a prova de que Deus está conosco. É a prova de que Deus, lá no Jardim do Éden, quando Ele fez o homem do barro e Ele pegou o barro, tocou no barro, Ele colocou uma parte dele dentro de nós. Então, essa manhã o Senhor ele quer te instruir, mulher, para você continuar sendo exatamente em Deus aquilo que Ele te chamou para ser. Amém?
Você pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses? Pode colocar no próximo slide, por favor? Quem não trouxe Bíblia ou não conseguir achar, eu também coloquei para poder facilitar a leitura. Próximo slide, por favor. 1 Tessalonicenses, é o capítulo 5. Isso. Sobe só um pouquinho para tirar a cabeça desse corpo humano que está aí, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu vou te dar a prova de que tudo que eu estou falando não é besteira, tá? Tudo é ciência e tudo é Bíblia, tudo é Deus, né? Nesse versículo diz o seguinte, me acompanha aí e marca se você quiser depois ler em casa. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Repita após mim: espírito. Mais forte, gente. Espírito, alma e corpo. Esse é quem você é. Esse é quem nós somos. Nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos dentro de um corpo. Até porque ninguém é Gasparzinho para ficar voando por aí, né? Como se fosse um fantasma. Nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos dentro de um corpo. Esse livro é uma carta de Paulo ao povo de Tessalonicenses. E aí ele está terminando a carta e ele está dizendo, olha só, que Deus cuide, mantenha irrepreensível, conserve em paz o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Nós somos essas três coisas juntas. Só que por que a gente negligencia o corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus? Por que a gente passa por cima de tudo, atropelando a nossa alma e fingindo que está tudo bem, sendo que, na verdade, às vezes não está tudo bem? E está tudo bem, não está tudo bem, tá? Ninguém aqui é a Mulher Maravilha que está sempre forte e pronta para a batalha o tempo todo. Estar um pouco desanimada, estar um pouco triste, também faz parte da vida. Os nossos sentimentos, eles aparecem como forma de proteção. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas todos os sentimentos que eles aparecem com uma função. Qual é a função do medo? Por que você não se joga de cima de um penhasco? Porque você tem medo, porque você sabe que aquilo é perigoso e pode acabar te atingindo de alguma forma. Então, o medo, ele aparece para te proteger dos perigos. Por que você não bota a mão no fogão quando ele está ligado, com a chama ligada? Porque você sabe que se você colocar a mão no fogo, a mão vai queimar, então vai te causar dor. Por que a alegria aparece, gente? Que a gente ama, né? A alegria a gente ama, a felicidade a gente ama. A gente vai amando todos os sentimentos que a gente considera como bons, mas a gente detesta os sentimentos que a gente considera como negativos. Só que eles também têm uma função. O medo é assustador. Não é tão legal assim sentir o medo, mas ele aparece com uma função. A tristeza aparece porque ela precisa ser sentida. Algo precisa ser repensado, analisado. Todos os sentimentos aparecem com uma função. Só que a gente negligencia o corpo. Eu vou te fazer uma pergunta e você não precisa me responder para você não passar vergonha. Mas qual foi a última vez que você foi no médico para marcar um check-up? Qual foi a última vez que você pensou que a quantidade de gordura que você come está entupindo as veias do seu coração?
Qual foi a última vez que você pensou que a quantidade de açúcar que você está colocando para dentro... Ah, mas é só um docinho, é porque eu estou de TPM, posso comer um chocolatinho. Tá, mas você vai comer chocolate todo dia? Comer no McDonald's é muito bom, não é? Sim ou não? Comer um chocolate é muito bom, não é? Mas é o que dá sustância? É o arroz com feijão de todos os dias? Ou é o hambúrguer, o chocolate, o açaí que você come, mas quer comer todos os dias também? O que te dá sustância? Da onde vêm as vitaminas que mantêm o seu corpo funcionando perfeitamente? Só que a gente passa por cima de tudo, a gente negligencia a nossa própria saúde. Mas Paulo está falando o seguinte, que Deus conserve o seu espírito, alma e corpo. Isso significa que você não pode tratar o seu corpo, você não pode tratar a sua mente da forma como você acha que deve ser. Os médicos foram capacitados por Deus para estarem onde estão. Deus deu inteligência ao homem para quê? Para cuidar do homem. Mas a gente não vai no médico, a gente não faz o check-up, a gente quer comer um monte de porcaria, a gente finge que está tudo bem quando na verdade não está nada bem, a gente não pede ajuda. Tem as irmãs que vieram aqui na frente, né? Tia Carmen, qual o nome da outra irmã? Iraneia, desculpa, Irineia. Neia. Elas vieram aqui na frente, elas são as presidentes da União Feminina. Quando foi que você mandou uma mensagem para elas e falou assim, ora comigo? Não precisa nem falar o que está acontecendo, tá? É só chegar e falar assim, irmã, você pode orar comigo? Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha aí, gente, tem um monte de gente aí do seu lado. Quando foi que você disse assim, você pode me ajudar? Vamos orar juntas? Vamos fazer um jejum? Cara, você conhece algum médico que possa me atender porque o SUS está difícil? Nós somos mulheres e o estigma que está sobre nós é o seguinte, são fofoqueiras, são desunidas, só sabem falar mal uma das outras. Mas eu acho que a gente, enquanto crente, a gente precisa aprender a quebrar esses estigmas e mostrar para a sociedade que nós somos unidas, que a gente pode sim ajudar umas às outras sem falar mal uma das outras. Estamos aqui juntas. Deus constituiu a igreja, então nós somos parte do corpo. Se eu perder o meu dedinho mindinho, pode ter certeza que em algum momento ele vai fazer falta. Só que a gente negligencia, a gente vai passando por cima. Pode passar para o próximo, por favor. A gente vai negligenciando. Eu trouxe esse bonequinho para vocês entenderem quem nós somos, tá? De um lado está escrito espírito, alma e corpo, que é como nós somos divididos mesmo. Mais uma vez eu repito, nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos num corpo. Andresa, qual é a função do meu espírito? O meu espírito, ele se conecta com Deus. Como que eu cuido do meu espírito? Quando eu estou indo aos cultos na igreja, porque então eu estou em comunhão com os irmãos, quando eu leio a palavra, quando eu faço meu jejum, que é para quê? Para mortificar a minha carne e limpar a minha vida para que eu consiga me conectar com o Senhor, quando eu faço as minhas orações. Por que que as orações são importantes? Porque elas são o seu relacionamento diário com Deus. Quando o espírito está forte, Andresa, quando que essa raiz, né, disso que a gente está falando, quando que a minha raiz espiritual está forte? Quando eu tenho uma vida de santidade ao Senhor, quando eu busco Ele todos os dias, quando eu tenho relacionamento com Ele nas minhas orações. O que que é a alma, Andresa? É você se conectando com o homem. O espírito se conecta a Deus, a alma se conecta com o homem. São os seus relacionamentos, é a sua história de vida, a sua vivência, seus sentimentos. Tudo que você vem carregando ao longo da vida está na sua alma. A partir do momento em que você recebe ao Senhor como único e suficiente Salvador, o seu espírito ele é recriado, né?
porque por conta de Adão e Eva o pecado entrou, então nos separou de Deus. Quando a gente levanta a mão e a gente reconhece Ele, nós somos recriados, o nosso espírito é recriado e a gente se conecta com o Pai. Então o seu espírito está salvo, a sua alma está em processo de salvação. E o meu corpo? O meu corpo é aquela história chata. Não se converteu, não vai se converter e você vai ter que lutar com ele até o final. Mas a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito. É bonito, né? Quando a gente chega na igreja e tem um ar-condicionado. Você pode dar um glória a Deus pelo ar-condicionado? É bonito quando a gente chega na igreja e tem um ar-condicionado, quando as paredes estão pintadas, né? Tem um microfone bom para o pregador, para o cantor, seja lá para quem for falar. É bonito quando está tudo limpinho. É ótimo, não é ótimo, gente? Você se sente bem, você se sente em paz. E o seu templo do Espírito Santo, como é que você está cuidando? Porque isso aqui é só a parede. Parede, aparelhos. Jesus, ele não habita aqui. Meu Deus, olha o que ela está falando. Jesus não habita aqui. Jesus não habita aqui. Jesus habita aqui. Jesus, ele habita dentro de nós. É porque nós estamos juntos que o Senhor está aqui. O que a palavra diz? Aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele não habita nessas 4 paredes. Ah, Andressa, então quer dizer que ele não está aqui? Quando está vazio, não, gente. Para que ele vai ficar aqui com um lugar vazio? Ele habita aqui, ó, dentro de nós. Se é bonito você chegar na casa do Senhor e ver tudo pintadinho, as coisas funcionando, tudo limpa, então imagina o Espírito Santo entrando dentro da sua vida e vendo o caos do jeito que está. A gente precisa cuidar do nosso corpo. Ah, ele não serve para nada, só serve para me colocar no pecado. É mais ou menos isso. Mas a gente vai lutando contra ele e mostrando que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se eu alimento o meu espírito é forte, a minha carne é fraca. Subjugo a minha carne à escravidão do Senhor. Subjugo a minha mente, a minha alma. Levo cativa ao Senhor, porque dele procede todas as coisas. Só que qual é o movimento que eu preciso fazer? Ir até a cruz. É a cruz que vem até a mim? O que Jesus falou? Se você quer vir comigo, pegue a sua cruz e siga-me. Não é, a cruz está ali parada, tá? Vamos fingir que tá. Não é a cruz que vem andando até a mim. Sou eu que tenho que ir aqui, ó, andando em direção da cruz. Jesus, ele se importa em aparecer para nos salvar, mas quem tem que fazer o movimento de cuidar do espírito, cuidar da alma, cuidar do corpo, quem tem que se movimentar é você. O pastor não pode fazer por você, a irmã de oração não pode fazer por você, ninguém pode fazer por você aquilo que cabe a você fazer. Só que a gente, mais uma vez eu repito, a gente negligencia. Vai fingindo que está tudo bem. Está tudo bem. Aí alguém pergunta, e aí, está tudo bem? Está tudo bem. Às vezes a gente nem responde, sabia? Que a gente fala assim, oi fulano, tudo bem? E a pessoa, oi, tudo bem? E você segue a vida como se nada tivesse acontecendo. O Senhor nessa manhã, ele quer nos chamar a responsabilidade de quem nós somos. Somos mulheres fortes, somos mulheres guerreiras, somos mulheres que chegamos com muita luta, vamos caminhando dia após dia com o Senhor. Sim, somos essas mulheres, mas a gente também é gente. A gente também é um espírito, também possui uma alma e também habita num corpo. Então a gente precisa cuidar disso aqui. Do outro lado eu coloquei uma palavra, só que ela está dividida ali em 3, tá, gente? Que é como a ciência diz que nós somos. Quem nós somos? Nós somos seres biopsicossociais. É uma palavra só, esse palavrão gigantesco. Nós somos seres biopsicossociais. O que é um ser bio? É a carne, tá? São as células, são os órgãos funcionando, a matéria, o sangue, todas essas coisas que trabalham para que a gente tenha vida
O psico, essa parte da palavra do psico, é a sua mente. Daqui a pouco eu vou falar sobre, mas um resumão é que a sua mente contém os seus sentimentos, contém as suas experiências de vida, a sua mente contém os seus processos mentais, a sua inteligência, a sua sabedoria. Alguém veio me ajudar a pregar, a palestrar para vocês nessa manhã. Na sua mente está toda a sua história de vida, suas memórias. Na sua mente estão seus traumas. Tá tudo na sua mente. E tudo isso é quem você é. E tá tudo bem, tá? Todo mundo passa por trauma, todo mundo vive coisas difíceis. Freud fala que a vida é sofrimento. Jesus diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. É isso que diz. E os sociais, né? A palavra já é bem se explica sozinha, mas são as suas relações em sociedade, seja em família, seja na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, na igreja. Você é formado disso, você é formado de matéria, você é formado da sua mente e você também é as suas relações sociais. Pode passar para o próximo, por favor. Só que tem uma coisinha que se chama cérebro. Repete comigo, cérebro. Que trabalha incansavelmente para você não morrer. É isso. Ele é o comando do nosso corpo. É óbvio que quando eu conheço as Escrituras e eu conheço a Deus, quem controla a minha vida não é o meu cérebro, mas é o Senhor. É Ele quem me dá os dias, é Ele quem me faz acordar, é Ele quem me faz ter vida e vida em abundância. É Ele, é por Ele, todas as coisas vêm dEle, enfim, é tudo isso. Só que aqui na Terra, quem é que dá o comando? É o meu cérebro. Mais uma vez eu digo, se a mente está sã, todo o corpo está são. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre pessoas que aparecem no hospital. Eu estou com muita dor de cabeça. Aí o médico faz um raio-x, tomografia, passa remédio. Nada faz passar a dor de cabeça. Aí a gente dá o nome disso de doença psicossomática. São doenças que não são comprovadas pela medicina, mas que estão ali no corpo. É tudo culpa do cérebro. E é por isso que você tem que cuidar dele. Por que eu tenho que cuidar dele? Porque senão ele adoece. E aí ele começa a dar sinais no corpo de que algo não está bem. Por isso que tem gente que... Todas as doenças, tá, gente? São de fundo emocional. Todas. E aí eu levaria dias e dias para explicar isso para vocês. Mas é basicamente isso. Tudo começa aqui. Tudo começa na cabeça. É por isso que, graças a Deus, a cabeça da igreja é quem? Porque senão, se a cabeça da igreja fosse a gente, meu irmão, o negócio ia ser estreito. Ia precisar de muito mais jejum e oração do que de fato precisa. Mas é porque, de fato, o controle está aqui, na cabeça. É da mente que provém tudo. Quando as pessoas falam assim, porque o frio é psicológico. É mesmo. O frio é psicológico. Andresa, não sabia disso. É psicológico também. Tudo que acontece, gente, no nosso corpo é psicológico, porque, de fato, quem comanda todas as coisas é a cabeça. Sabe o que é infração? Em milésimos de segundos, se eu espetar o meu dedo, se eu furar meu dedo em algum alfinete, em algum vidro quebrado, em milésimos de segundo, o meu dedinho manda uma informação para o meu cérebro manda uma informação para o meu dedo que faz ele começar a doer para eu prestar atenção no que está acontecendo. É muito rápido todo esse movimento que eu falei, de mandar informação para o cérebro e depois do cérebro mandar informação para começar a doer. É por isso que você sente frio. O seu corpo manda uma informação para o cérebro, aí o que o cérebro faz? Ela precisa colocar um casaco. Aí você começa a sentir frio para quê? Para você colocar um casaco e se aquecer. É isso. Por isso que eu digo que tudo é psicológico. Tudo sai da sua mente. E aí eu separei umas coisas importantes, né?
Quando nós não estamos bem mentalmente, nós também não ficamos bem espiritualmente, tá? Porque se você está cheio de problema na cabeça, como é que você vai ler a Bíblia? Você vai ler a Bíblia e vai, ai meu Deus, Senhor, mas eu vou ler a Bíblia e como é que está fulano, como é que está ciclano? Como que vai ser? Vou ler a Bíblia, vou orar ao Senhor. Aí eu estou orando, Deus abençoa não sei quem. E daqui a pouco, ai Jesus, eu tenho que fazer o feijão, tenho que tirar o feijão do congelador. Aí daqui a pouco já se perdeu. Gente, eu estou mentindo? Mas se a sua cabeça está lotada de problema, você não consegue se conectar com Deus. Ah, Andresa, mas a vida é muito problema. É muito problema, mas você precisa cuidar disso tudo. Cuidar da sua mente. Se a sua mente não está bem, aspectos muito importantes são prejudicados. Você não consegue pensar da forma como você deve pensar. Já ouviram falar sobre os pensamentos intrusivos? Que são aqueles pensamentos negativos que aparecem na nossa cabeça e a gente começa do nada. A gente está lá fazendo uma coisa, aí do nada a gente começa a pensar, e se não der certo aquele negócio que eu vou fazer? É do nada, tá? Aí vamos supor que você tem que, sei lá, um trabalho para entregar amanhã de manhã. Aí do nada aparece o pensamento, e se não der certo eu conseguir entregar? É porque você não está bem. Aí começa a aparecer um monte de pensamento intrusivo, um monte de coisa, nada com nada na sua cabeça, e você fica, meu Deus, de onde veio isso? Se você não está bem, você não consegue tomar decisões. Você não consegue fazer escolhas. Se você não está bem, você não consegue ser uma pessoa coerente nas suas escolhas, nas suas decisões. Se você não está bem e o seu corpo não está bem, a sua mente não está bem, você não consegue tomar as decisões. Aquelas, as mais importantes da sua vida, você não consegue tomar da melhor forma possível. E aí depois a gente bota tudo na conta de Deus. Ah, porque foi Deus. Foi Deus ou foi você que negligenciou a sua saúde? Foi Deus ou foi você que escolheu errado? Foi Deus ou foi você que não quis fazer a vontade dele? Foi Deus ou foi você que fingiu, ouviu ele dizendo que não, mas por conta de negligenciar a sua saúde e por deixar a sua mente de qualquer forma, você quis bater o pé? Eu vou sim. Já viu aqueles adultos que parecem crianças? Eu atendo um monte de gente assim, tá? Mulheres de 30, 40 anos que chegam no meu consultório batendo o pé e dizendo, eu vou sim. Fazendo aquelas... Já viu aquelas malcriações dentro? É sempre dentro do mercado, na maioria das vezes. Tu tá lá passando no corredor e quando tu olha pro chão, tá a criança, eu quero! Me dá! Que não sei o quê! É, gente, tem adulto fazendo isso, só que não percebe. Tá agindo como criança. É porque a mente ainda não cresceu. Não cuidou da mente, negligenciou. Aí chega no consultório, ou então chega nas relações familiares, dizendo, tem que ser do meu jeito e ponto final. É a criança que está lá, gritando no chão do mercado, mas aí para ficar melhor, tem que ser do meu jeito e ponto final. Mas calma aí, nós não somos rodeados por pessoas? Não é o bem coletivo? Por que tem que ser só do seu jeito? Aí vai escolher alguém para casar. Aí a mente está uma bagunça. Aí escolhe o endemoniado de Gadareno. A mente está uma bagunça. Aí escolhe o filho de Satanás. Porque não consegue tomar decisões, não consegue botar na balança e pensar. Pensar. Deus nos deu a capacidade de pensar. Só que se você não cuida da sua mente, você não vai pensar de forma correta. A Bíblia diz, elevo os meus olhos para onde? Para o monte. O que o Senhor está falando é, para de olhar para a circunstância da terra, para de olhar para os problemas da terra, para de se encher com as porcarias da terra, para de ver que na rua tal está sendo assaltada e por isso que tu não quer passar por lá. Para
Para de ver, gente, vamos conversar uma coisa. Para de ver esses jornais, gente, que só fala de morte. Porque fulano morreu, porque ciclano foi baleado, porque... Você acha que você está colocando para dentro da sua vida o quê? Ciclano morreu, ciclano foi baleado, violência, 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 violência. Aí depois você não sabe por que você não está conseguindo nem botar o pé para fora de casa. E aí Deus está falando, eleva os meus olhos para o monte. Se você está olhando para o alto, você consegue olhar para baixo ao mesmo tempo? Se você está olhando para o alto, você consegue olhar para baixo ao mesmo tempo? Se você está pensando nas coisas do alto, você consegue pensar nas coisas da terra ao mesmo tempo? Não. Pode abaixar só um pouquinho, que está escrito aí, ó, como lidamos com nossos sentimentos. Se você não está bem, isso também reflete em como você lida com os seus sentimentos. Pode passar para o próximo, por favor. Esse conceito, sobe só um pouquinho, isso. Esse conceito, né, saúde mental, que está super em alta, tá, gente? Muita gente está falando sobre isso, mas quase ninguém sabe de fato o que é, mas muita gente fala. O que é saúde mental? É um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a melhoria de sua comunidade. Isso é a OMS que está falando, tá? A Organização Mundial da Saúde. O que é a saúde mental? É a minha própria capacidade de saber lidar com as minhas habilidades, com os meus sentimentos, a ponto de saber enfrentar os desafios que a vida me oferece e também saber lidar com as minhas relações. Sabe por que a gente tem problema nas nossas relações? Porque tem um monte de gente ferido batendo cabeça. Um monte de gente que não sabe nem quem é. E aí quer conhecer o outro. Um monte de gente batendo cabeça porque está cheio de ferida emocional, entrando dentro da igreja, falando em nome de Deus, mas que está podre por dentro. Um monte de gente dizendo, eis que te digo, mas que dentro do quarto está tendo crise de ansiedade. Um monte de gente subindo no altar e cantando e pregando, mas que está em depressão. Gente, isso não é demônio, isso é doença. E doença a gente trata como doença. Como que a gente trata como doença? Medicação. A medicação não vai te matar e não é do inferno. Tá bom? É difícil? É difícil. Mas você encontra bons profissionais dentro da psiquiatria que vão te ajudar e que não vão te tornar dependentes dos remédios. A terapia... psicologia, ela vai te ajudar a lidar com todas as causas que te faz ter esses sintomas. É por isso que a gente dá choque. Eu encosto na minha irmã, não toque em mim, senão eu vou rodar a baiana. Não estou dizendo que é a senhora, tá? Mas é isso, as coisas acontecem. Ninguém pode pisar no cantinho do teu pé sem querer que você já quer armar um barraco. Repete comigo, Deus não me fez mulher para rodar a baiana. Deus não me fez mulher para arrumar o barraco. Olha, vou fazer uma coisa que vocês vão... Gente, Deus não nos fez para isso. A energia feminina, sabe o que é? Delicadeza, criatividade. A mulher é criativa. Usa essa criatividade para Jesus, irmã. Para de ficar arrumando contenda com o irmão que está do teu lado, com a irmã. Usa essa criatividade para Jesus. Deus não te fez para ser amargurada. Deus não te fez para ficar gritando dentro daquela casa às 24 horas com as crianças todas. Deus não te fez para ficar doida. É isso, Deus não te fez para isso. Deus não te fez para rodar a baiana. E tá tudo bem, aleluia. Você pode dizer um aleluia? Deus não te fez para isso. Só que a gente está o quê? Ferido. Ah, mas eu sou forte, eu aguento. Ah, tá bom, incrível Hulk.
Vai aguentar até quando? Até teu corpo falar, pelo amor de Deus, olha para mim. Tá bom, super-homem. Que a gente tem homem aqui, né? Homem aguenta tudo, homem é forte. Tá bom, querido, vai aguentar até quando? Até passar mal e morrer? Até ir pro caixão? Doença mental mata. Eu vou passar uns dados para vocês daqui a pouco que vocês vão ficar chocados. Isso é que é saúde mental. Você saber lidar consigo, mas para eu saber lidar comigo, eu preciso fazer o quê? Me conhecer. Como que eu vou cuidar de alguma coisa que eu não conheço? Como que eu vou cuidar de alguma coisa que eu não conheço? Pode passar para o próximo, por favor. Esse conceito, ele é um conceito positivo, tá? Saúde mental. E ele abrange a psique, que eu falei com vocês, que é a mente, seus pensamentos, seus sentimentos, sua história de vida, suas memórias, as suas emoções e as suas interações sociais. Pode passar para o próximo, por favor. Esses dados aí. Gente, toda vez que eu falo sobre isso, meu coração pesa, porque Deus não nos chamou para a morte, Ele nos fez para a vida. Em 2019, quase 1 bilhão de pessoas viviam com algum transtorno mental. A gente está falando de 2019, só que a gente está em 2025. Como você acha que está esse número? Talvez tenha triplicado, tá? Pesquisadores estudam o aumento de transtornos mentais após pandemia. Eu disse para vocês que eu sou professora também, né? Eu ainda estou na transição da educação para a área da saúde. Esse ano entraram cerca de 30, de uma escola toda, tá? Entraram 30 e poucas, quase 40 crianças autistas dentro da escola. Dentro da minha sala de aula, no horário da manhã, eu tenho 6 autistas na minha sala, com 16 crianças. Vocês acham isso normal? A quantidade de crianças autistas dentro das escolas está assustadora. As professoras não sabem o que fazer. Isso pós-pandemia. E que... Quando eu terminei a graduação, o meu TCC, né, meu trabalho final foi sobre os danos que a pandemia, o isolamento social da pandemia causou para a saúde mental. Só que a conclusão que eu cheguei é que ainda é tudo muito recente, a gente ainda não sabe quais são os danos. A gente pode estar vendo pequenas pontinhas do que pode acontecer, do que está acontecendo, mas ainda tem um iceberg inteiro para a gente descobrir. Eu não acho isso normal. O país com mais pessoas ansiosas em toda a América, tá? América do Norte, Central e Sul. O país que mais tem pessoas ansiosas é o Brasil. Ansiosas, não é ansiosa de ansiedade, de sentimento, porque todo mundo já esteve ansioso em algum momento da vida. Ansioso com alguma festa, ansioso com alguma conquista, tudo bem. Mas a gente está falando da TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. O Brasil é o primeiro país de toda a América onde tem mais pessoas ansiosas. Você ainda acha isso normal? Você mora no Brasil. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata. Por diversos motivos. A cada 40 segundos. Eu estou falando aqui, já tem uns 30 minutos. Então, milhares de pessoas já se mataram enquanto eu estou falando com vocês. Você acha isso normal? A pessoa tirar a sua própria vida. E o estudo mais recente que eu estava lendo é... Em cada 10 pessoas, isso é no futuro, tá? Mas não é um futuro daqui a 50 anos, não. É um futuro daqui a 2 anos, 3 anos. Em cada 10 pessoas, 7 pessoas terão depressão. Terão ou já tiveram. Você realmente ainda acha isso normal?
E aí Paulo, há mais de 2000 anos atrás, está dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Quando ele fala em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente está vivendo o tempo do fim, aonde diz a palavra que o amor de muitos iria se esfriar. A gente está vivendo isso. Só que se eu não fizer por mim, não tem como eu fazer pelo outro. Na frase eu te amo, quando você diz para alguém assim, eu te amo, qual é a primeira palavra que vem? Eu. O que Jesus fala sobre a ceia? Examine o homem a... Qual é o primeiro mandamento? Ame a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como? Amar ao próximo, mas como? Assim como você se ama. Eu estou te dando 3 exemplos que mostram que a personagem principal da sua história é você. Se você não se amar, você não ama ninguém. Se você não fizer por você, você não consegue fazer por ninguém. Se você não cuidar de você, você não cuida de ninguém. Até porque saco vazio não para em pé. Não é isso que diz o ditado? Se você está vazia de você mesmo, você vai dar o quê para o outro? Você não vai dar nada. Deus, ele nos chama a essa responsabilidade de... Olha para Carmen. Carmen, olha para Carmen. Jennifer, olha para Jennifer. Andresa, olha para Andresa. E ele fala o nome de cada um de vocês e diz: olha para você. Ah, Andresa, mas é muito difícil olhar para mim. Quando Isaías estava tendo a experiência com o Senhor, é uma passagem muito conhecida, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Não é isso que diz a Bíblia? Se eu não me engano, é Isaías 6. Alguma coisa assim. Ele olha para o céu e ele diz que no ano da sua maior dor, no ano da confusão, no ano do caos, no ano do problema, ele vê o Senhor. Mas qual é a primeira coisa que ele fala quando ele vê o Senhor? Ai de mim. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, sabe o que ele faz? Ele pega um espelho e coloca esse espelho na sua frente. E ele começa a mostrar: olha, você precisa mudar isso. Você precisa cuidar disso. Você precisa olhar um pouco para você. E eu estou falando aqui nessa manhã para mulheres que estão sobrecarregadas, que estão querendo abraçar o mundo inteiro com 2 mãos. Como mulher que você vai abraçar o mundo inteiro com 2 mãos? Como? Gente que está tão sobrecarregada que não consegue dizer um eu te amo para o marido. Não consegue dar um abraço no filho. Mulheres que estão tão feridas que não conseguem ver esperança no futuro. Mulheres que estão doentes por querer enfrentar as guerras dos outros, quando na realidade não está enfrentando nem a sua própria guerra. Qual é a sua guerra, Andresa? Qual é a minha guerra? É a minha mente. São os meus sentimentos. Não é que a gente precisa ficar se fazendo de vítima e trancada dentro do quarto. Ai, meu Deus, o que vai ser de mim? Não. Mas é para fazer alguma coisa. Pode passar para o próximo slide, por favor. É para fazer alguma coisa. Como que eu cuido de mim? Como que eu cuido da minha saúde mental? Primeiro de tudo, você precisa reconhecer. Reconhecer o quê? Que você é só um ser humano. Você não tem superpoder. Essa história de superpoder é para as crianças.
Você não é a muralha da China, que ninguém consegue te penetrar. E se você se tornou a muralha da China, pode ter certeza que não era o que Deus te fez. Não é da forma que Deus te fez. Ah, mas eu não posso mostrar para as pessoas a minha vulnerabilidade. E aí você fica racionalizando tudo para justificar o que você está sentindo, o que você está pensando. Quando na realidade ser vulnerável é ser humano. Você é uma mulher humana. Antes de ser a mãe incrível que você é. Antes de ser a profissional excelente que você é. Só que nós estamos negligenciando tudo isso que eu falei. Se de tudo isso que eu já estou falando há cerca de 40 minutos, você ficar só com essa parte, eu estou negligenciando a minha saúde, a minha vida. Já está de bom tamanho. Primeiro de tudo, para cuidar da sua saúde mental, reconhecer. Reconhecer o quê? Eu preciso de ajuda. E às vezes, eu ouvi certa vez uma história que era o seguinte. Houve uma enchente em determinado lugar. E aí a senhorinha sobe para o telhado e fica lá gritando: alguém me ajuda, alguém me ajuda. Aí ela ora: Deus, por favor, me ajuda, me tira daqui, eu não quero morrer. E aí aparece alguém em cima de um pedaço de madeira: vem, vamos, eu vou te ajudar. Aí sabe o que é que ela fala? Não, Deus vai me tirar daqui. Aí daqui a pouco vem um bombeiro no bote: vamos, tá tudo enchendo, vamos, você vai morrer, vambora. Aí sabe o que é que ela fala? Não, Deus vai me tirar daqui. Aí daqui a pouco vem um helicóptero: vamos, senhora, vem, vamos, eu vou te ajudar, vambora e tal, vamos sair daqui. Aí sabe o que é que ela diz? Não, Deus vai me tirar daqui. Só que Deus mandou a madeira, Deus mandou o bote, Deus mandou o helicóptero, e ela estava agarrada dizendo que Deus ia tirar ela dali. Deus usa pessoas. Deus usa profissionais. Quando eu conheci a psicologia primeiro como paciente. Deus usou uma mulher crente psicóloga para me tirar do fundo do poço. O que a Bíblia diz? Jesus fala: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava com frio e não me deu um agasalho. Sabe o que Deus está falando? Não é que Ele se manifestou em carne viva para você fazer, não. Mas na verdade, você está olhando para o seu lado e você não está vendo que tem alguém precisando de água, precisando de cobertor. O que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que Deus se manifesta em pessoas que precisam da sua ajuda, Ele também se manifesta em pessoas para te ajudar. Só que você precisa querer. E aí a gente coloca o médico, o psicólogo, numa caixinha assim de que não, é do diabo, porque Deus vai me curar. Só que às vezes só o que está faltando é você reconhecer que você precisa de ajuda. Ir até um profissional que vai poder olhar para você e vai te entender, vai te acolher, vai te dar ferramentas para você conseguir lidar com todos esses problemas que você está enfrentando. Só que a gente está em cima do telhado dizendo: não, Deus vai me tirar daqui. Só que Deus está aqui, ó. Oi, vim te ajudar. Trouxe um bolo para a gente tomar café, para a gente orar. Deus está aqui, ó. Oi, pode entrar, próxima paciente. Deus está nesses lugares. Você acha que a inteligência dos médicos vieram da onde? Quem foi que deu sabedoria para o homem para criar a ciência? É porque o homem usa a ciência da forma como ele quer e acaba desvirtuando às vezes do original. Mas quem foi que deu sabedoria ao homem? Segundo passo para eu cuidar da minha saúde mental: me esforçar. A frase que eu mais falo no meu consultório é: adultos fazem o que precisa ser feito.
Você não está mais na posição de receber, você está na posição de fazer. Quem recebe são as crianças. O que elas recebem? Tá com fome, chora. Tá com sede, chora. Tá com fralda suja, chora. E o que acontece? Alguém vai lá e dá. Você não está mais nessa posição de receber, você está na posição de se levantar e fazer. Estou precisando de um médico. Quem é que tem que se levantar aí? Estou precisando olhar para a minha pressão arterial. Quem é que está precisando se levantar aí? Eu creio no Deus da cura, tá? Eu não estou dizendo que Deus não pode te curar. Ele pode te curar. Mas às vezes o processo vai ser passar pela forma natural. Ir até um médico e pedir ajuda. Ir até a irmã da igreja e falar: ora comigo, eu estou precisando de você. Mais uma vez eu digo, quem faz o esforço, obrigada. Quem faz o esforço de ir até a cruz é você. A cruz não vai andando sozinha para te encontrar. É você que tem que ir. Pode passar para o próximo, por favor. Para que serve, né? Cuidar da sua saúde, cuidar da sua raiz. Você tem que ter raiz. Num edifício, numa casa, o que eles fazem primeiro antes de começar a construção da casa? Oi? A base, a fundação. Se eu não me engano, se eu estiver errada, os homens me corrijam, mas tem algo chamado sapata, não é? Cava um buraco, bota coluna, bota concreto, eixo de concreto, para só depois começar a construção aparente, que é a construção de cima. Então, primeiro se constrói embaixo para depois se construir em cima. Primeiro a raiz cresce embaixo para depois a árvore crescer para cima. Primeiro eu cuido de mim para depois eu crescer para cima. Primeiro eu olho para as minhas debilidades para depois eu crescer para cima. Primeiro eu olho para minha família para depois a minha família ser abençoada. Primeiro eu faço meu jejum e oração para depois o Senhor me usar poderosamente. Primeiro eu cuido dos meus sentimentos para só então depois eu conseguir me relacionar bem com as pessoas. Tudo começa para baixo. Não é isso que diz o nosso tema? Assim como flores, fortes na raiz. Como que eu sou forte na raiz? Se a minha fundação é forte, a minha casa é forte. Alguém vê a fundação? Quando a casa está pronta, a igreja está pronta, eu estou vendo a fundação? Mas ela está lá. Quando a árvore está enorme, eu vou lá pegar uma manga, pegar uma cerola, pegar uma maçã. Eu vejo a raiz? Vejo, gente. Mas ela está lá. E é ela que dá o sustento para eu permanecer de pé. Cuidar da minha saúde mental contribui para quê? Para eu fazer boas escolhas. Para eu ter uma boa saúde física. Lembra que eu disse? Mente sã, corpo são. Se eu tenho uma mente sã, o meu corpo também vai ser são. Você sabia que câncer é amargura? O câncer é amargura no coração. Aí se aloja em alguma parte do corpo e começa a crescer. É necessário olhar para dentro antes de olhar para fora. Quando a gente está dormindo, a gente fecha o olho, a gente olha para onde? Para dentro, antes de olhar para fora. Desenvolver todo o meu potencial. Primeiro de tudo, você sabe qual é o seu potencial? Você só vai saber se você conhecer. A terapia faz isso, tá? Você se conhece. Conhece a boazinha que existe dentro de você. Conhece a vilã que tem dentro de você. Porque às vezes o problema da nossa vida não é o demônio não, tá? Tem um demônio que às vezes é mais poderoso do que todos os demônios. Sabe qual é esse demônio? Eu. É loucura, mas é. Às vezes você é o problema da sua própria vida. Você é aquele bloqueio que te impede de crescer. Às vezes você é esse bloqueio. Quando eu cuido de mim, da minha saúde mental, quando eu cuido da minha mente, os meus relacionamentos são saudáveis.
Quando eu cuido da minha mente, eu sou uma pessoa produtiva no meu trabalho e nos meus estudos. Quando eu cuido da minha mente, eu tenho um sistema imunológico saudável. O sistema imunológico é um sistema que protege o seu corpo contra alguns ataques de fora. Bactérias, vírus, enfim. Pode passar para o próximo, por favor. O que eu estou falando aqui esse tempo todo sobre você cuidar. Mas o que eu posso fazer para ter uma mente forte, para ter a minha raiz forte? Primeiro de tudo, atividade física. Gente, atividade física libera serotonina, dopamina, ocitocina. Todos esses neurotransmissores são neurotransmissores responsáveis pelo prazer, pela alegria. Atividade física salva, é o melhor remédio para quem é ansioso. O melhor remédio para quem é ansioso é atividade física. Não é o remédio de tarja preta, é atividade física. Andresa, não gosto. Gente, faz 10 minutos de caminhada. Sem nada. Se desliga dessa praga. Cadê? Minha praga tá ali. Se desliga dessa praga e vai caminhar. Olhar as pessoas, olhar o tempo, pensar. Sabe como você organiza seus pensamentos? Fazendo atividade física. É um ótimo lugar para você organizar seus pensamentos. A gente tem muitas senhoras aqui, né? Gente, eu já falei que o dia que eu ficar velhinha, que eu pegar meu cartão Rio Card, eu vou viajar o mundo com meu cartão Rio Card, em tudo quanto é lugar eu vou fazer hidroginástica, que eu acho tão legal aquelas senhorinhas que ficam lá na água fazendo a hidroginástica, eu acho o máximo. E ajuda o corpo, além de te conectar com outras mulheres, outras pessoas. É igual outra coisa, sabe o quê? Aqueles ônibus, às vezes eu vou pra Angra e na estrada para o ônibus, aí desce aquela velhinha tudo do ônibus fazendo, como é que é o nome? Fazendo isso, excursão. Aí desce a velhinha, gente, é tudo animada, tocando música, elas dançando no corredor do ônibus. Isso é viver. Vocês que são as senhorinhas daqui estão na melhor idade. A idade da dor, dói aqui, dói ali. Mas também a idade do descanso. Trabalharam uma vida inteira, agora precisam descansar. O descanso também faz parte do autocuidado, tá? Atividade física, alimentação saudável. Foi como eu disse bem lá no início. Comer um McDonald's é bom pra caramba, eu adoro. Tomar um açaí nesse calor é bom pra caramba, eu adoro. Mas o que me mantém de pé não é o McDonald's nem o açaí. São os legumes, verduras, as frutas. Isso te mantém de pé. Não adianta fazer cara feia, porque... E os adultos fazem o que precisa ser. Os adultos comem o que precisam comer. Os adultos fazem atividade física porque são adultos e sabem que a sua máquina precisa desse cuidado. Tomar sol, vitamina D, gente. Às vezes você não está com depressão, é só falta de vitamina D. Você sabia disso? Que a vitamina D, ela influencia diretamente na energia do seu corpo? Vai tomar sol, pelo amor de Deus. Vai pra praia, vai pra piscina. Senta no quintal e fica lá, ó, tomando sol. Cuidar do sono. Gente, tudo isso são coisas que parecem muito óbvias. Mas é tão óbvio que a gente não faz. É tão óbvio. É tão óbvio. É óbvio que a gente tem que tomar sol. É óbvio que a gente tem que comer bem. Mas a gente não faz por quê, então? Cuidar do sono. A gente precisa, no mínimo, de 7 horas de sono por dia. Aí a gente quer se entupir de trabalhar e esquece que esse corpo aqui é uma máquina que também precisa de cuidados. Encontre um propósito. Existe um estudo dos Estados Unidos, os pesquisadores, que eles se dedicaram a... É um artigo, tá? Que eu li, tudo comprovado. Eles se dedicaram a estudar de onde vinha a felicidade. Eles queriam entender de onde vem a felicidade.
E aí eles começaram a estudar. E aí eles determinaram uma escala de porcentagem, né? Cerca de 5% é genético, tá? 5% de toda a felicidade que você tem é passada de pai para filho, filho para mãe, tudo isso. Cerca de 10 a 15% são das suas conquistas pessoais. Uma graduação, um carro, um casamento, uma casa. A felicidade vem daí, cerca de 10 a 15%. E todo o restante é de você encontrar um propósito de vida e viver esse propósito de vida. Sabe aquela história do pra que eu nasci? Então, a sua felicidade vem daí. Eu nasci para cuidar da minha família bem, então cuide da sua família bem. Seja uma boa mãe, instrua seus filhos. Você não sabe quem serão os seus filhos. Eu nasci para pregar, então estude a Bíblia. Leia a Bíblia, tenha conhecimento do que o Senhor fala com você para você passar para outras pessoas. Eu nasci para abraçar o meu irmão. Abrace o seu irmão, através do seu abraço ele vai receber cura. Eu nasci para levar as boas novas aos quebrantados de coração. Eu nasci para ajudar os enfermos e os moradores de rua. É isso. Algo queima dentro do seu coração, igual a sarça um dia queimou para Moisés. Então, a sarça está dentro de você. Você só tem que prestar atenção. Você só tem que prestar atenção para aquilo que Deus já plantou no seu coração. Faça terapia. Eu vou vender meu peixe, né? Claro. Olhe para você, se conheça. Olhe para as suas demandas. Olhe para as suas questões. Cuide do seu emocional. Fale. Pode passar para o próximo, por favor. Freud é o pai da minha abordagem, tá? Da psicanálise. Foi ele que criou a psicanálise. Então, ele diz uma coisa: a cura vem pela fala. É quando a gente fala, organiza os nossos pensamentos, é quando a gente trabalha aquilo que está acontecendo dentro da gente, que a cura vem. Só que a Bíblia também diz o seguinte, em Provérbios 28:13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O escritor de Provérbios está dizendo o quê? Fale. Procure alguém, uma autoridade espiritual, converse, peça ajuda. Parece, como eu disse, parece tudo óbvio, mas a gente não faz. E é do pouquinho em pouquinho que a gente precisa fazer para encontrar uma vida minimamente saudável. Eu não estou falando de 100% não, porque é impossível a gente estar 100% ok com tudo. Mas uma vida minimamente saudável só depende da gente. E é o que o Senhor está falando com você, mulher, nessa manhã. Hoje eu poderia falar muitas coisas, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Olha para você. Veja quem você é. Cuide de você. E só então todas as outras coisas vão caminhar perfeitamente também. Pode passar para o próximo? Alguém tem alguma pergunta? Como nós somos poucas, né? Tá uma coisa mais intimista. Alguém quer saber alguma coisa? Pode falar. Fale agora ou cale-se para sempre. Brincadeira. Pode perguntar acerca de tudo que foi falado, acerca de alguma coisa da mente que você queira saber, uma curiosidade, não sei. E aí? Ninguém? Nada? Nada? Tem certeza? Vou te dar o tempo enquanto eu bebo água, hein? Eu não sei de todas as respostas, mas aquilo que eu sei eu compartilho. Pode passar para o próximo, por favor? Gente, esse é o meu Instagram. Se alguém quiser entrar em contato comigo, como eu disse, eu vou vender meu peixe, né? Se alguém quiser entrar em contato comigo, estiver interessado em terapia, em ajuda profissional,
Lá você consegue achar meu telefone, consegue acompanhar os conteúdos que eu posto, as coisas que eu falo. Quer fazer pergunta? TAG, T-A-G, é transtorno de ansiedade generalizada. É isso, é T-A-G. Se fala TAG, mas escreve TAG. Transtorno de ansiedade generalizada. É quando é uma ansiedade, como eu disse, todos os sentimentos ele aparecem com uma função e a ansiedade também é um sentimento. Então, todo mundo, em algum momento da vida, já sentiu tristeza, ansiedade, esses sentimentos que a gente acha ruim, né? Mas, quando essa ansiedade ela ultrapassa certos limites, a gente pode começar a ter uma atenção melhor e começar a dar uma avaliada. Quem pode diagnosticar um ser humano com TAG, ou TAG, é um psicólogo, um psiquiatra ou um neuro, tá? Só quem pode fazer isso, geralmente, são sempre andando juntos. Psiquiatra, psicólogo, neuropsicólogo, e diagnosticam com esse transtorno. Gente, algo de se deixar muito claro é que todos os sintomas, por exemplo, de TAG ou de depressão, são sintomas que todo mundo um dia já sentiu na vida. Quais são os sintomas de depressão? Tristeza profunda, falta de energia, choro ou não, ganho de peso, né? Ganho de gordura, ou então perda muito grande. Só que, como eu sei que a pessoa está com depressão, ela precisa de uma avaliação. Se todos esses sintomas, ou parte deles, aparecem diariamente, né? De 14 dias para cima, a gente já pode considerar que a pessoa está com depressão. Fora isso, a pessoa só está passando por um momento a gente dá o nome de estado depressivo. Por exemplo, num luto, né? Às vezes a pessoa perdeu algum parente, algum ente querido, ou perdeu um trabalho, perdeu um relacionamento, e aí a pessoa pode viver esse estado depressivo, mas isso não significa que ela está com depressão, tá? Só quem pode fazer o diagnóstico são os profissionais adequados. A gente não pode ver aqueles videozinhos no TikTok que diz: se você está com depressão, você tem esses sentimentos, pá, pá, pá. Aí você olha e fala: meu Deus, eu tenho todos, então eu estou com depressão. Não é assim. Quando eu fazia faculdade, tinha uma aula que se chamava... Esqueci o nome da matéria. Esqueci. Mas era uma matéria que só falava sobre transtornos. Aí toda aula eu chegava, aí sentava, aí começava. Esse transtorno, esse sintoma. Eu saía da aula, meu Deus, eu sou isso, eu tenho isso. Aí chegava na outra aula, transtorno tal, é isso. Aí eu saía, meu Deus, eu também tenho isso, eu tenho todos os transtornos. É porque de fato são sintomas que a gente vive, né? Todo mundo um dia já ficou triste, todo mundo um dia já ficou ansioso, todo mundo um dia já passou por situações que te deixaram mais cabisbaixo, né? Mas isso não significa que você está com um transtorno mental. Mais uma vez eu repito, só quem pode dizer isso é um psicólogo, é um psiquiatra, que são pessoas que estudaram para isso. Por isso, eu tenho uma amiga que ela fala muito: eu tenho TDAH. Eu falei: quem foi que falou que você tem TDAH? Quem te diagnosticou? Porque meu filho tem TDAH. Eu falei: para de falar besteira. Quem foi que falou isso para você? Procure uma ajuda profissional. Só quem pode te ajudar nesse processo é o profissional. Mais alguma pergunta, gente? Ela abriu a caixinha de perguntas, então vamos perguntar. Mais nada? Vou passar meu microfone. Posso passar? Depois não vem me perguntar não, hein? Mentira, pode perguntar sim. Pode passar para o próximo slide, por favor? Gente, muito obrigado por vocês terem me escutado durante todo esse tempo.
Eu espero que de fato Deus tenha falado com vocês, porque é isso. O Senhor, Ele tem seus meios de falar conosco. E às vezes tudo que a gente precisa é de conhecimento, abrir nossos olhos, levar um choque de realidade, receber um soco na cara para a gente tomar vergonha e fazer alguma coisa, porque é isso, Deus nos ama. E a palavra diz que o Pai corrige o Filho que ama. Então nessa manhã que você fique no seu coração com isso. Eu preciso olhar para mim, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar das minhas demandas, eu preciso cuidar da minha raiz. Só quando eu cuidar da minha raiz, eu vou ser bela na minha essência. Eu agradeço a minha oportunidade, espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz e me chamem mais vezes. Agradecemos a Andressa por estar colaborando conosco, né, nesta manhã. Quero passar para a Iranelli, que parece que ela quer fazer algo aqui, uma dinâmica aqui com as mulheradas. Ela vai fazer uma dinâmica com a mulherada aí, tá? Vamos colaborar com a Iranelli. De distribuir a numeração. E aí, bem rapidamente, vocês vão levantar e vão procurar o seu par. Calma, vocês vão ganhar. O número vai chegar aí. Bem rapidamente, enquanto aqui o grupo de louvor toca, vocês vão levantar e vão tentar achar alguém com seu número, que tenha o mesmo número que o seu. Mesmo número que o seu,